Deixa eu ver se já conectou. Bom dia ou boa tarde. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Todo mundo que está aqui entrando na live. Esperar um pouquinho, uns minutinhos, que o Instagram vai notificando aos pouquinhos os seguidores. Bom dia, bom dia. Bom, o tema da nossa live é como você emagrecer até 5 quilos até o Natal, né? Oi, Elaine, seja bem-vinda. O tema da nossa live, então, é como emagrecer até 5 quilos, né, até o Natal. E mais importante até do que emagrecer 5 quilos é como você aprender a lidar com a ansiedade, como você emagrecer tratando a sua ansiedade, como você emagrecer deixando a sua ansiedade no chinelo. A gente sabe que a ansiedade, ela já foi até considerada aí o mal do século, né? E ela vem realmente dominando a nossa vida, atrapalhando realmente. Se você não souber lidar com a ansiedade, dificilmente você vai conseguir mudar os resultados, porque a ansiedade, ela realmente, ela tem o poder de dominar, de controlar, de dirigir a sua vida. E basta treino, basta as técnicas. Nessa live eu vou passar os 3 passos para você conseguir aprender a controlar a sua ansiedade, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero poder contribuir realmente com quem estiver aqui, com quem assistir esse vídeo, porque eu sei como é difícil você não saber lidar com a ansiedade. Então, se você tem essa dificuldade, conta comigo, porque estou estudando muito, estou me especializando muito e a minha intenção sempre é contribuir com quem me segue, com quem está nos processos comigo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para o nosso tema, então. Gente, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar, né, de afirmar, é se eu conseguir emagrecer, se eu conseguir dominar minha mente, se eu conseguir controlar minha ansiedade, se hoje eu consigo fazer o que eu preciso, mesmo quando eu não quero, se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque é só questão de você ter o conhecimento. Só que conhecimento sem ação é apenas informação. Então, se você quer mudar seu resultado, se você quer mudar esse seu quadro de ansiedade, se você quer começar a mudar a direção da sua vida, então assiste essa live, presta bastante atenção, mas muito mais do que isso, coloca em prática. Coloca em prática o que eu vou falar aqui, porque tem uma coisa que só você pode fazer por você, é a sua parte. Então, se você quer mudar seus resultados, se você quer emagrecer, se você não aguenta mais sua situação atual, só existe uma forma de você conseguir mudar. É você colocando em prática. Oi, Má, seja muito bem-vinda. Que honra ter você aqui comigo. Então, coloca em prática. Se você assistir essa live, que ela vai demorar entre 20 e 30 minutos. Se você assistir essa live, mas você... Oi, Gabriela, seja bem-vinda. Se você assistir essa live, mas a informação entrar por aqui e sair por aqui, seus resultados, eles vão continuar iguais. Então, coloca em prática. Todas as vezes que eu vou fazer um conteúdo, que eu vou fazer uns stories, que eu vou fazer uma live, eu sempre me pergunto que transformação que essa pessoa pode ter se ela realmente aplicar o que eu for falar nessa live. Porque senão, se você assistir essa live e você aplicar, você investiu o seu tempo. Se você assistir essa live e você simplesmente não fizer nada de diferente, você perdeu o seu tempo. E a minha intenção aqui é que você mude. Não precisa ser uma mudança drástica, não precisa ser uma mudança grande, mas uma pequena mudança que você tem, uma pequena atitude, com certeza pode mudar totalmente
o rumo da sua vida, pode mudar os seus resultados. Então, eu estou 100% comprometida em dar o meu melhor para essa live. E se você estiver 100% comprometido em colocar em prática, com certeza, os seus resultados também vão ser completamente diferentes. Então, eu quero saber quem que tá aqui nessa live, quem que quer saber como emagrecer até 5 quilos até o Natal, só aprendendo a dominar e a controlar a sua ansiedade. Se você tá aqui nessa live é porque você tem algum objetivo, é porque você quer mudança e é porque provavelmente a ansiedade vem sendo um vilão no seu emagrecimento, na sua vida, nos seus relacionamentos. Então, se você quer saber como aprender, fica até o final dessa live, porque no final dessa live eu vou dar os 3 passos. Os 3 passos para você... Oi, Vivi! Os 3 passos para você conseguir mudar totalmente a direção da sua vida. São 3 passos que eu já testei primeiro em mim e que eu venho ensinando para quem faz um processo comigo, tá? Então... primeiro eu queria honrar, parabenizar você que parou um momento do seu dia, você que está dispondo do seu bem mais precioso, porque tempo, gente, é muito mais do que dinheiro, tempo é vida. Então, se você está aqui, se você parou um momento do seu dia com tanta coisa acontecendo, com tanta coisa que você poderia estar vendo, se você parou para você assistir esse vídeo, parabéns. Parabéns, porque você já está à frente de muita gente que quer ter resultado, mas não faz nada para conseguir mudar. Então, se você está aqui, parabéns, coloque em prática, porque com certeza vai valer a pena. Agora, para falar de ansiedade, não tem como a gente falar sobre o que vem te atrapalhando no seu dia a dia, o que vem atrapalhando com relação à sua autoestima. Então, relembra algumas situações em que a sua ansiedade ela te atrapalha. Como é para você quando você vai colocar uma roupa e você percebe que ela tá mais apertadinha? Quando você não coloca uma roupa porque você sabe que não fica legal por conta de você tá acima do peso. Então, imagina essas situações. E quando você tá ansiosa, para pensar agora. Oi, Odalina! Oi, Débora! Seja bem-vinda! Então, para pensar agora. O que você faz quando você está ansioso? O que você faz para você aliviar essa ansiedade? O que você faz para você encontrar o equilíbrio? Se você busca se equilibrar através da comida, eu tenho que te falar que esse ciclo ele só vai te causar mais ansiedade. Você só vai potencializar. Por quê? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o sistema que acontece no nosso corpo quando a gente está ansioso. Você fica ansioso, você vai buscar um alívio. E se o seu alívio vem sendo a comida, eu vou te passar, como eu já falei, 3 passos que são as técnicas que eu aplico em mim para você aprender a controlar esse impulso. Então, até o final dessa live, você vai aprender exatamente como, em 3 passos, aprender a controlar a sua ansiedade. E eu já ajudei muitas mulheres a emagrecer, a controlar a ansiedade, a dominar a ansiedade, mas mais do que isso, eu sou prova viva disso. Então, eu só consigo ensinar aquilo que eu já passei. Eu não consigo ensinar aquilo que eu li em um livro, eu não consigo ensinar aquilo que eu vi em algum lugar. Eu só consigo ensinar os conceitos que eu apliquei e que funcionaram para mim. Então, se funcionou para mim, coloca em prática, porque você vai conseguir ter resultado também. Durante esse ano, eu já trabalho com emagrecimento há 5 anos e eu vou falar para vocês, né, por que eu consegui e venho conseguindo controlar a minha ansiedade. Tudo que é novo é natural, vai gerar mais ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma forma emocional do medo. Então, durante esse ano... Oi, prima, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, durante esse ano, eu comecei a estruturar o meu negócio novo e tudo que é novo gera ansiedade. Oi, amor, seja bem-vindo também. E aí, tudo que é novo, então, gera ansiedade. E eu percebi que o meu nível de ansiedade esse ano, ele aumentou. Por quê? Porque eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer para melhorar meus resultados, para conseguir ter resultado. Então, essa falta de previsibilidade aumentou meu nível de ansiedade.
E eu venho fazendo um acompanhamento com o Lauro, que é o marido da Camila Ragazzini, e ele vem me dando um passo a passo do que eu tenho que fazer. Quando você tem clareza do que você tem que fazer, você consegue diminuir drasticamente o seu nível de ansiedade. Então, eu já tinha aprendido a controlar minha ansiedade desde quando eu emagreci, só que hoje são situações diferentes. Porque o meu impulso ele não é com relação à comida, porque eu dominei a minha mente. Eu aprendi a controlar a minha mente para dominar a minha ansiedade, para não comer mais por impulso. E é isso que eu vou ensinar vocês até o final. Só que a nossa vida, ela não é estável. A nossa vida, ela tem altos e baixos. E esses altos e baixos, seja com relação ao seu corpo, seu peso, sua profissão, sua família, seus relacionamentos, não importa a área, sempre vai ter novidade. E isso é ótimo. Por quê? Se não está acontecendo nada na sua vida, é porque você não está evoluindo. E se você tem o que fazer, o que pensar, o que resolver, é porque de alguma forma você está evoluindo. Então a ansiedade, ela vai estar sempre presente na sua vida, na vida de todos nós. Todos nós somos ansiosos, independente se for em um nível mais alto de ansiedade ou em um nível mais baixo de ansiedade. Então, todos nós somos ansiosos. O que você precisa fazer é aprender em 3 passos como controlar essa ansiedade. E é isso que eu vou explicar para vocês até o final dessa live. Então, a ansiedade, ela atrapalha, sim, o emagrecimento, mas ela atrapalha muito mais do que o emagrecimento, ela atrapalha até na sua vida, né? Ela atrapalha todos os resultados que você quer. Por quê? Porque se você não sabe o que fazer, você faz aquilo por impulso. Você faz aquilo que vem na sua mente e aí você perde o controle da sua vida, tá? E como, né? Como que a ansiedade, por que existe ansiedade, né? Há 250 mil anos atrás, lá nos Homo sapiens, no nosso cérebro ele tem 2 partes, uma parte mais evoluída e uma parte mais primitiva. E há 250 mil anos atrás, lá nos Homo sapiens, eles faziam 2 coisas. Eles buscavam caçar e se reproduzir. Então, essa situação da caça, você imagina só, não tinha supermercado, não tinha um lugar onde eles iam para comprar, então o que eles não tinham? Previsibilidade do que eles iam comer. Eles não tinham essa previsão, eles saíam para caça. Então pode ser que eles encontravam uma galinha e tinham que dividir entre muitos, e pode ser que eles encontrassem uma caça muito grande. E é aquilo que gerava ansiedade. Então o nosso lado, o lado primitivo do nosso cérebro, ele não é de hoje, ele já vem desde essa época da caça, tá? Então, ainda hoje, apesar de a gente não precisar mais caçar para comer, a gente tem outras situações. É a preocupação com o filho, é a preocupação com o trabalho, são as contas para pagar. Então a gente continua tendo essa falta de previsibilidade. Por quê? Você não sabe exatamente o que vai acontecer com você amanhã, nem com a sua família, nem com os seus filhos. E aí, essa falta de previsibilidade é que potencializa a ansiedade. Então, a ansiedade, o que ela te faz? Ela te faz agir por impulso. A primeira coisa que a gente precisa fazer para controlar a nossa ansiedade é ter previsibilidade. Por que quem não consegue dominar as finanças é ansioso? E automaticamente, se é ansioso, age por impulso. Porque você não tem uma previsão. A falta de previsão é que te faz perder o controle. A falta de previsão é que te faz agir por impulso. Então, é como se nós estivéssemos sempre vivendo situações de perigo e de estresse. E o perigo que eu falo não é o fato, por exemplo, de você sair da sua casa e você ser assaltado, ou de você ter medo do seu carro ser roubado. Não é esse tipo de perigo. Só o fato de você não saber o que vai acontecer amanhã, você já está em uma situação de perigo, então você já está potencializando esse estresse, né? Imagina só, você quer emagrecer. E aí, no seu trabalho, sempre tem comida, sempre tem happy hour, sempre tem frutas, lanches. Então, é uma situação de estresse que você está passando. Essa situação de estresse... Roberta, seja bem-vinda. Essa situação de estresse, ela já potencializa também a sua ansiedade. Então, imagina só a seguinte situação comigo. Você vai fazer um bolo.
Você vai fazer um bolo. Então você começa a pegar os ingredientes, você vai lá, você pega 2 ovos, você pega a farinha, você pega o leite, você começa a preparar o bolo, você começa a fazer, você queima o liquidificador, não, tô brincando, é que eu queimei o liquidificador semana passada aqui em casa que eu fui fazer um bolo de cenoura. E então você começa a preparar. E aí, enquanto você tá fazendo aquele bolo, você já tá pensando, será que aquilo vai ficar bom? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que vai ficar gostoso? Será que minha família vai gostar? Será que não sei? O que você tá fazendo? Você tá só potencializando a sua ansiedade, você só tá aumentando essa sensação, né, de ansiedade. E tudo que você vai fazer, ela tem um tempo. Então, se você vai assar um bolo, você tem que colocar no forno por 30 minutos. Se você tirar esse bolo do forno antes dos 30 minutos, se você tirar ele com 10 minutos, como que esse bolo vai estar? Ele vai estar cru, ele não vai estar bom para você comer. E se você esperar passar dos 30 minutos e você tirar esse bolo com 50 minutos, a chance dele ter queimado é muito grande. E o que isso tem a ver com ansiedade? É muito importante para você aprender a controlar a sua ansiedade, você entender que tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Então, todas as coisas, elas não acontecem com você, elas acontecem para você. Então, se você fica prevendo que a situação não vai dar certo, se você fica prevendo que as coisas são ruins, se você fica prevendo, só imaginando um cenário negativo, você vai aumentar a sua ansiedade, você vai potencializar a sua ansiedade e você não vai ter uma previsão boa. Tudo bem, Gabi, ela vai ficar gravada, você pode assistir ela gravada depois, tá? Então, você sempre vai estar vivendo situações de perigo e de estresse, e isso não vai contribuir para o seu desejo de emagrecer, não vai te deixar mais tranquila, ela não vai te favorecer, só vai te atrapalhar. Então, sempre quando você estiver ansioso com alguma situação, sempre quando você estiver preocupado, sempre entenda que tudo tem o seu tempo, as coisas acontecem da forma como elas têm que acontecer, e é importante você entender também o que você é o responsável por todas as situações que você está passando, todas as escolhas, todas as respostas, todas as consequências, elas são resultado das escolhas que você fez. Então, se você criou essa situação, tenha paciência, aprenda a controlar a sua ansiedade para você conseguir resolver essa situação, tá? Então, eu vou passar agora os 3 passos para você aprender a controlar a sua ansiedade. Com relação ao que eu estava falando aqui sobre você só pensar o negativo. Sempre quando você foca no negativo, deixa eu só beber um pouquinho de água. Sempre quando você foca no negativo, a tendência de você atrair coisas negativas é muito maior. Então, para você diminuir essa ansiedade, para você começar a controlar isso, o primeiro passo, e não tem como você fugir dele, é o planejamento. Planejamento é uma grande chave. O planejamento, ele vai te trazer tranquilidade. O planejamento, ele vai te trazer previsibilidade. Lembra que eu falei que a ansiedade, ela é uma forma emocional do medo? Por quê? Por que a gente tem medo? Porque a gente não tem previsão. Então, você fica ansioso porque você fica com medo, porque você não tem previsão. Então, o planejamento, o que ele te traz? Ele te traz mais previsão. Ele vai te trazer mais previsão do que você precisa fazer. Até semana passada eu fiz uns stories falando sobre você dividir a sua meta. Então, você precisa emagrecer 20 quilos. Quando você foca que você precisa emagrecer 20 quilos, você se sente motivado ou desmotivado? Eu imagino que você fica desmotivado. Só que se você dividir essa meta por 3 meses ou por 6 meses, não sei, por semana,
E você não focar mais que você precisa emagrecer 20 quilos, você focar só que você precisa emagrecer, sei lá, 600 gramas por semana, 700 gramas por semana, 1 quilo por semana, o seu nível de ansiedade, ele vai diminuir. Por quê? Todo mundo que quer emagrecer, o que espera? Um resultado rápido. Todo mundo que quer emagrecer demorou 1 ano para engordar 10 quilos, mas quer emagrecer 10 quilos em 1 mês. E isso vai o quê? Aumentar a sua ansiedade. Então, se você para de focar que você precisa emagrecer 20 quilos e você foca que você só precisa emagrecer 800 gramas por semana, primeiro, você vai ficar mais motivado. Segundo, você vai diminuir drasticamente o seu nível de ansiedade. E isso é uma prática. Eu entendo que não é fácil para quem quer emagrecer, não pensar nos 20 quilos ou ter calma. Só que com essa prática você vai mudar a sua mentalidade. Com essa prática você vai mudar a forma de você ver o seu emagrecimento. Com essa prática você vai mudar a sua motivação. Então, quando você se der conta, você já está muito mais perto do seu objetivo, se você focar em quantas gramas você precisa emagrecer por semana, do que se você focar no resultado total. Porque você vai ter mais motivação, você vai ter mais foco. Então, essa é a primeira parte do planejamento. Segunda parte do planejamento é você saber, sim, o que você tem que comer. Se você tem claro o que você precisa comer, primeiro, você não vai mais pensar em comida. O seu foco não vai ser mais a comida. Por quê? Tudo que a gente precisa resolver é como se ficasse uma aba aberta dentro do nosso cérebro. E aquilo, seu cérebro fica trabalhando aquilo, trabalhando aquilo, trabalhando aquilo. Se você sabe o que você vai comer, se você já decidiu, é como se seu cérebro fechasse essa abinha. Opa, essa questão já foi resolvida. Você não vai mais pensar em comida. Seu nível de ansiedade vai diminuir e você já vai conseguir comer certo. Então, planejar. Se você trabalha na rua, já sabe qual que é o restaurante que tem as opções mais saudáveis. Então, você já sabe que você vai naquele restaurante. Ah, Débora, você já falou que você já tem planejado, mas no seu caso, o que você precisa aprender é, apesar de você saber o que você tem que comer, quais são os sabotadores que estão te impedindo de fazer o que você precisa fazer. Por quê? Até assim, os sabotadores, eles estão totalmente interligados com a ansiedade. Por quê? Se você passou por situações na sua infância, se você passou por questões que você ainda tem mal resolvida e você vem querendo descarregar na comida, então essa questão do sabotador que precisa ser resolvida. Então, assim, o primeiro passo é você descobrir o sabotador. Né? Descobrir o sabotador, vem o planejamento do emagrecimento. Se você não consegue seguir um planejamento, é porque o seu sabotador ele não foi resolvido, tá? Então isso é extremamente importante. Oi, Má, seja bem-vinda, tá? Então é esse sabotador, porque você sempre tá querendo suprir aquilo, você sempre tá querendo suprir e você nem sabe o que é. Você não sabe o que você tá buscando suprir. E essa falta de você suprir o que você tá querendo é que tá te desencadeando a comer, tá? Que é importante eu falar também. Sempre falo que na nossa vida tudo acontece em ciclos. Tudo acontece em ciclos. Então, o que acontece? Sempre quando a pessoa ansiosa, ela vai descontar na comida. E o seu cérebro, sempre quando você fica ansioso, o seu corpo ele vai buscar algum tipo de alívio, sempre. Então, você já condicionou o seu corpo a entrar no seguinte ciclo. Você está ansioso e você come para se sentir aliviado. Então, no terceiro passo eu vou ensinar como você substituir esse alívio da comida. Oi, Shelly! Seja bem-vinda! Então, boa tarde. Então, eu vou ensinar você como substituir essa sensação de alívio. Por quê? O nosso corpo, ele precisa de um neurotransmissor que é a GABA. Você precisa produzir GABA para você se sentir aliviado.
Oi, Paty, oi, Andréia. Você precisa produzir GABA para você se sentir mais relaxado. E o alimento, principalmente quanto mais estímulo ele tiver, quanto mais açúcar, principalmente ele tiver, maior vai ser esse estímulo. Então, você condicionou o seu corpo a dar essa tranquilidade através do açúcar. E isso, ele vem só te prejudicando. Dentro desse ciclo, o que acontece? Você eleva o nível de dopamina. E aí, quando você come, você se sente relaxado. Só que em pouco espaço de tempo, esse nível ele já baixa novamente. E aí, qual que é a necessidade? De você consumir o açúcar de novo. Então, tem técnicas específicas para você substituir esse relaxamento, que não mais através do alimento e através do açúcar, tá? O nosso corpo, ele precisa desses estímulos. E tem várias formas de você estimular o seu corpo. Você só precisa entender que a comida, principalmente o açúcar e esses alimentos, que eles não estão te levando ao resultado que você quer, eles não são a única opção. Talvez hoje você consiga pensar que você aliviar essa... Oi, Érica! Nossa, minha amiga aqui! Que honra ter você aqui! E você precisa entender que o alimento, que a comida, que o doce, ele não é a sua única escolha, ela não é a sua última opção. Então, eu vou passar também essa técnica para vocês. Tá, o segundo passo, então o primeiro passo, qual que é? Planejamento. Você precisa ter um planejamento de meta, de peso, de alimentação. O quanto mais você conseguir planejar, o máximo de coisas que você conseguir planejar, melhor vai ser o seu resultado. Segundo passo, relaxamento. Gente, como eu falei no começo da live, tudo aquilo que eu ensino é porque eu sou produto do meu produto, eu apliquei em mim. Então, antes de eu fazer essa live, é lógico que eu planejei. Eu planejei o que eu ia falar, eu planejei os pontos importantes, eu planejei o que é relevante, eu planejei como que eu vou ajudar, eu planejei tudo isso. Então, isso, planejando essa live mesmo que eu tô falando aqui pra vocês, o que isso faz? Faz eu diminuir meu nível de ansiedade. Por quê? Porque isso me traz segurança. Então, o primeiro passo é o planejamento. O segundo passo é o relaxamento. Antes de eu fazer essa live, não sei se quem entrou aqui no começo viu que eu tava ouvindo uma música. Por quê? Pro meu nível de motivação elevar. Mas antes de eu escutar essa música, de eu entrar nesse estado de energia, eu relaxei. Como que eu vou relaxar, Nani, se eu trabalho, se eu busco meu filho na escola, se eu tô aqui nessa vida corrida? Gente, relaxar não é você ir para uma clínica de spa, não. O relaxamento, vou falar agora, Roberta, o relaxamento, ele pode vir através da sua respiração. Dentro da roda dos hábitos, que são os 7 pilares fundamentais para você conseguir emagrecer, a gente trabalha uma área que é só o relaxamento, que é através como? Da respiração. Se você é uma pessoa ansiosa, se você tem aquela respiração ofegante de grávida, né, que nem a minha prima fala, o que acontece? Você não oxigena o seu cérebro. Então, você fica mais ansioso, você tende mais a um nível de irritabilidade maior e tudo isso vai te levar ao quê? A querer comer mais, a querer comer mais vezes. Então, o que você precisa fazer? Oi, Roberta, seja bem-vinda. Então, o que você precisa fazer é entrar na contramão de tudo isso que vem te causando ansiedade. Então, uma técnica, gente, muito simples de relaxamento. Por isso que eu sempre falo, todas as respostas, elas sempre estão dentro da gente. A gente já tem todos os recursos. A gente só precisa aprender a usar cada um deles. Então, você pode fazer essa técnica uma vez por dia, se você for uma pessoa mais tranquila, ou você pode fazer até 5 vezes no dia, vai depender de quantas situações você passa, de quanto você sente essa necessidade. Então, é através da respiração. Como que você vai fazer? Oi, Má! Seja bem-vinda! Então, como que você vai fazer? Você vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca, tá? Então,
E aí você vai avaliar. Qual que é o meu nível de ansiedade nesse momento? Meu nível de ansiedade é 7. Então aí você vai inspirar, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E expira pela boca, tá? No caso, eu contei em voz alta, mas você conta mentalmente. Nani, isso vai ajudar a diminuir o meu nível de ansiedade? Só se você colocar em prática. Coloca em prática e fala para mim se funcionou ou não. Essa é uma técnica extremamente simples, você não paga nada e com certeza você vai colher muitos resultados. Então, você vai inspirar pelo nariz, contar mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, calma, e expirar pela boca. Depende do nível de ansiedade que você tá, pode ser que uma primeira vez você não consiga chegar nem nos 5, mas o que é importante? Você ir treinando, por quê? E aumentando cada vez mais. Então a primeira vez você conta até 5, a segunda vez você inspira, conta até 10 e expira, tá? E depois você avalia, bom, meu nível de ansiedade era 7, então agora eu me sinto 2, 3, 4, tá? Se não funcionar, é porque você não está fazendo da maneira correta. Tem, gente, estudos, técnicas, e tem muita coisa que fala, a própria meditação, né? Ela vem para te trazer essa calma, então funciona, tá? E eu, mais uma vez, como eu falo sempre que eu aplico tudo que eu falo em mim, tá? Antes de eu vir fazer essa live, eu fiz essa técnica. Agora, o terceiro passo, e você pode fazer o terceiro passo junto com o segundo, tá? Então, imagina, sempre quando você estiver na frente de um alimento, gente, e antes de eu, porque hoje pra mim é muito automático, eu já não preciso mais treinar, eu já criei a conexão neural de eu fazer as escolhas que favorecem o resultado que eu quero, só que nem sempre foi assim. Eu tinha sim um chip de gordo instalado e eu hoje instalei um chip de magro. Então, no começo, quando eu tinha dificuldade de resistir àquele alimento, quando eu tinha dificuldade de falar não, toda vez é sempre assim, né? Você tá lá na frente do alimento, você sabe que aquilo vai te engordar, mas dificilmente você consegue se controlar. Então, o que eu fazia? Eu começava a pensar o que aquele alimento ia fazer no meu corpo. Então, eu imaginava, nossa, se eu comer, sei lá, um pastel frito, vocês conseguem imaginar o que aquela gordura do óleo vai fazer no corpo de vocês? Se você comer um pão, 2 pães, 3 pães, você consegue imaginar o pneu que você vai criar? Se você comer açúcar, você consegue imaginar o tanto de celulite que vai aumentar? Então, eu começava a imaginar tudo que aquilo podia fazer no meu corpo e o que eu queria. Oi, Cá, seja bem-vinda. E eu queria o resultado totalmente contrário. Então eu imaginava aquilo refletindo no meu corpo, eu imaginava o que aqueles alimentos iam fazer dentro de mim, e aí não, é uma coisa, gente, é quase que automático, você fala, não, eu não quero esse resultado, né? Então, eu imaginava isso, ficava muito mais fácil de eu conseguir falar não, tá? Isso não foi uma técnica, isso não foi nada passado, é uma coisa que funcionou comigo. Por quê? Porque imaginar é o terceiro passo. Então, Débora, só que você não pensa em nada disso porque você tá agindo por impulso. O que você precisa treinar, você não criou uma nova conexão neural. Você está só agindo pelo impulso. E o impulso que você tem, ele é um impulso de uma mente gorda. Que você precisa criar é uma nova conexão neural que vai te levar a um impulso de uma mente magra. Então, se todo mundo que é ansioso age por impulso, e o impulso é o que dificulta o processo, é o que te impede de chegar nos resultados. Então, existem as técnicas para você parar de agir por impulso, entendeu? Então, o primeiro passo é você começar a pensar o que você quer, né? Porque se você agir por impulso, você não vai conseguir chegar nos seus resultados, tá? Então é você imaginar. Você pode fazer a técnica, né? O terceiro passo
da imaginação junto com a respiração. É isso que você precisa, né, Mar? Então, vem comigo, Mar, vem comigo. O terceiro passo, então, é você imaginar. Então, como que você pode imaginar? Imagina a roupa que você quer usar, imagina você entrando naquele jeans, imagina as coisas que você quer realizar. Para um minutinho, um segundinho agora e imagina o dia que você vai conseguir subir na balança e ver o peso que você deseja. Agora que você imaginou, imagina a sensação que você vai ter. Imagina, sabe aquela felicidade? Imagina sabe aquela sensação de gente, eu consegui, eu nem acredito. Imagina só você colocando aquela roupa que não te serve mais, ou melhor, você indo na loja e escolhendo, falar, eu quero essa roupa, e você saber que aquela roupa vai ficar boa, que você não corre o risco de você colocar roupa e você não gostar do seu corpo. Imagina essas sensações. Então, sempre quando você estiver ansiosa, o que você vai fazer? Você vai imaginar. Então você vai imaginar o que você quer realizar. Imagina as coisas boas que você vai fazer quando você tiver alcançado o seu peso, quando você estiver entrando naquela roupa. Imagina como que vai ser gratificante. Imagina como vai ter valido a pena cada não que você falou, cada respiração que você se empenhou em fazer, cada vez que você relaxou, cada vez que você seguiu o que você planejou. Então, você pode imaginar sempre quando você estiver na frente de um determinado alimento que for difícil para você resistir, que for difícil para você falar não, você pode imaginar na hora que você acordar. E a forma mais eficiente é você imaginar quando você for dormir. Por quê? Quando você for dormir, o seu cérebro ele tá mais propenso. Existe um momento que você não tá nem dormindo e nem acordado, né? Nesse meio tempo, as sugestões que você der, elas vão ser mais receptivas no seu subconsciente. Então, se você fizer uma técnica de relaxamento antes de você dormir, que é com as respirações, junto da imaginação, você imaginando a roupa que você quer vestir, você imaginando o peso que você quer ver na balança, você imaginando e você sentindo como se aquilo já tivesse sido realizado, você sentindo como se aquilo já tivesse dado certo. Oi, Tiago, essa técnica que eu aprendi na minha formação de hipnoterapia, que é a questão da autossugestão. Então, o seu cérebro, ele tende muito mais a... Você já está inserindo essa ideia como se você já tivesse realizado. Então, você vai conseguir com mais facilidade fazer o que precisa fazer, porque você já deu essa sugestão. O seu subconsciente, ele já reconheceu, ele já entendeu que aquilo já aconteceu. E tudo que você... O nosso cérebro, ele não entende, ele não diferencia o que é real, o mundo real, do que você imaginou. Oi, Gabi! Não, ele não diferencia o mundo real do que você imaginou. Então, imagina só agora a seguinte cena. Você tá lá diante do seu alimento preferido e você precisa falar não. Você sabe, conscientemente, na sua razão, você sabe que comer aquilo não vai te levar para o objetivo que você quer, não vai te levar para o resultado que você quer. Só que você fala, Nani, mesmo eu sabendo que aquilo vai me engordar, eu não consigo falar não. Então, imagina agora que você está diante do seu prato preferido, não importa o que seja, e você conseguiu falar não, você conseguiu dar as costas para ele, você conseguiu, ao invés de optar... Oi, Adriano! Você conseguiu optar, ao invés de comer uma pizza, comer uma salada, ao invés de você comer aquilo que vai te engordar. Oi, Vanessa, seja bem-vinda.
ao invés daquilo que vai te engordar, você conseguiu falar não. Imagina com uma riqueza de detalhes, imagina você na pizzaria, imagina você na sua casa, não sei quais são as situações mais desafiadoras que você tem, aquelas que mais te atrapalham no seu emagrecimento. Então, imagina com riqueza de detalhes, imagina você na frente desse alimento, imagina você falando não, imagina você visualizando o seu objetivo, a roupa que você quer vestir. Quando você visualiza essa cena, quando você consegue sentir a sensação de falar não, na realidade, para o seu cérebro, aquilo já aconteceu. Aquilo já aconteceu. Então, Débora, você ainda não consegue imaginar você falando não, porque você ainda não criou essa conexão neural. E a gente vai conseguir trabalhar isso. Só que eu sempre falo, e já falei para você, quando eu faço um acompanhamento com alguém, eu dou o meu 100%. E eu sou 50% e a pessoa é 50%. Eu dou o meu 100%. Só que você precisa dar o seu 100% para você colocar aquilo em prática. E outra, é que nem uma mãe com um filho. Quando o filho começa a querer andar, ele levanta e ele cai, ele levanta e ele cai. Quantas vezes uma criança precisa levantar e ficar firminha até começar a andar? São incontáveis vezes. Agora imagina só, se a criança tenta levantar uma vez e cai e a mãe fala, nossa, não, a minha filha, ela não nasceu para andar, ela vai engatinhar a vida inteira. Não tem como. Vocês acham que diferencia isso no nosso cérebro? Não, gente, não diferencia. O nosso cérebro é exatamente igual. Se você tentou uma vez e não funcionou, se você tentou imaginar você passando por essa situação e falando não, é porque você não treinou o suficiente vezes. Então, tentou uma vez, não deu certo? Tenta a segunda, tentou, porque é prática. É prática. Quem aqui dirige? Não foi a primeira vez que você sentou num carro que você já saiu dirigindo. Gente, é a mesma coisa o treino da mente. Não foi a primeira vez que você estimulou o seu cérebro com açúcar que ele já entendeu que aquilo era bom, que aquilo que ia trazer o relaxamento. Então, para você mudar esse caminho, para você mudar os seus resultados, é exatamente da mesma forma. É prática, repetição, prática, repetição, prática, repetição. Se você não consegue imaginar, assim como eu não conseguia treinar a sua mentalidade, treinar esse seu outro lado mais emocional, menos racional, é o caminho que a gente vai ter que trilhar. Porque eu sempre fui muito preto no branco, é ou não é, e eu tinha dificuldade sim de imaginar. O que fez eu conseguia mudar? Foi a prática, foi a repetição. Hoje eu fecho os olhos e eu consigo imaginar as coisas que eu quero realizar. Por quê? Porque eu treinei. Eu também, as pessoas que têm um lado emocional mais desenvolvido, elas têm mais facilidade. As pessoas que têm um lado racional mais desenvolvido têm menos dificuldade. Mas é uma única vez que você vai fazer? Não. Quantas vezes forem necessário até que isso se torne o normal, tá? Então, quando você estiver na frente de um determinado alimento e você conseguir falar não, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele já vai entender que você já fez aquilo. Se você imaginar o lugar que você vai, se você imaginar as pessoas que vão estar com você, o alimento que você vai pedir, e você conseguir imaginar que você está falando não, quando essa situação realmente acontecer no mundo real, quando você realmente for na pizzaria, na doceria, na sorveteria, na realidade, para o seu cérebro, aquilo é a segunda vez que você está fazendo aquilo. É a segunda vez. Por quê? Porque o nosso cérebro não diferencia o que é real do que o que você imaginou. Então, fica muito mais fácil de você conseguir falar não quando você consegue imaginar. Ai, Nani, eu não consegui imaginar. Então, você vai precisar fazer um relaxamento mais profundo, mais vezes, de repente, por mais tempo, até que você consiga imaginar. Dentro dos processos de coaching, eu sempre falo que o segredo para você conseguir os seus objetivos é você pensar neles. Agora, o segredo do segredo é você agradecer como se você já tivesse conseguido. É você agradecer como se você já tivesse realizado. Como se aquele vestido já entrasse em você, como se você já fechasse aquele jeans, como se você já visse o peso na balança, tá? E essas sensações é que vão fazer você conseguir ter resultado, tá?
Nani, você está fazendo algum trabalho sobre esse assunto? Sim, Roberta. Hoje eu faço os processos de coaching, né, individual, são 100% online. E é bom até você estar me perguntando, oi Thierry, seja bem-vinda. Thierry ou Thierry, não sei. Que você está me perguntando por quê. Os meus processos individuais, eles só vão até a próxima quarta-feira, dia 20 de novembro. Final do ano a gente sabe que é mais corrido e a procura também aumenta muito no final do ano. Então, os meus processos individuais, eu só vou estar aceitando processos individuais até a próxima quarta-feira, dia 20. Ano que vem eu estou envolvida em novos projetos, eu não sei exatamente como vai ficar, não estou afirmando, mas pode ser que eu não trabalhe mais com processos individuais, como eu venho fazendo hoje. Dentro de um processo individual, o que tem dentro de um processo individual? O primeiro é um teste para descobrir qual é o seu sabotador. Descobrindo, isso é um teste desenvolvido pelo instituto que eu me formei, ele tem 99% de assertividade. Por quê? O que são sabotadores? É aquilo que, apesar de você querer fazer, você não consegue fazer. Por que você se sabota? Então, gente, os sabotadores, eles sempre têm uma intenção positiva. Nada no seu corpo, no seu cérebro, ele quer te prejudicar. Nunca. A intenção dele sempre é positiva. Oi, Carol, seja bem-vinda. A intenção dele sempre é positiva. Então, o que você precisa fazer? Ter ainda essa intenção positiva com você, só que te levando para o resultado que você quer, só que te levando para o resultado que você almeja. Então, muitas vezes esse sabotador, ele tem a intenção positiva, só que ele está te prejudicando, mas para ele tá tudo bem. Então, primeira fase, vamos dizer assim, é a gente fazer esse teste, descobrir o sabotador, quebrar a crença, ressignificar. Depois a gente vem com o planejamento do emagrecimento. A gente vai alinhar todas as áreas da sua vida. Então, alimentação, atividade física, sono, mastigação, respiração e o planejamento de peso, o planejamento de alimentação. E o terceiro módulo, a gente vai moldar a mente magra. Então, a gente vai moldar o que você precisa fazer. Por quê? Para você ter um corpo magro, na realidade, por que as pessoas têm dificuldade hoje de emagrecer e de ter um corpo magro? Porque as pessoas, elas querem ter um corpo magro, mas elas não querem ser. E qualquer coisa na vida, tá? Se você quer ser dono de uma empresa, por exemplo, você precisa já se comportar como tal, tá? Você precisa ser para ter. Então, muitas pessoas, elas querem ter um corpo magro, mas elas não se comportam como pessoas magras. Então, não tem como. A diferença do coach de emagrecimento para o nutricionista ou para a atividade física é que a mudança, ela acontece efetivamente, porque ela acontece de dentro para fora. Ela não acontece que nem uma nutricionista, e não estou criticando o nutricionista, é importantíssimo, eu recomendo que você vá numa nutricionista. Mas por quê? Quando você tiver as técnicas mentais necessárias, seguir um cardápio de uma nutricionista não vai ser mais a dificuldade. Por quê? Porque você já descobriu os sabotadores, você já alinhou o que você precisa alinhar, você já quebrou as crenças, já se ressignificou. Então aquilo é uma coisa a mais que você precisa fazer e não a coisa mais importante. O mais importante é você trabalhar a sua mentalidade, é você quebrar a crença. Isso é o mais importante. Seguir o cardápio da nutricionista, na realidade, é você saber quais escolhas você tem que fazer. Tá? Deixa eu ver aqui o que a Débora perguntou. No meu caso, por exemplo, eu não tenho controle ao comer algo que gosto. Ou é tudo ou nada. Quero ter esse controle, comer só para matar a vontade. Isso você vai aprender? Sim, você vai aprender. Por quê? E mais uma vez eu falo, isso é o que eu faço. Tudo na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, a gente precisa aprender a dar comando. Quando, Débora, você fala... não tenho controle ao comer algo que eu gosto, é tudo ou nada. Você já deu um comando, o seu cérebro já deu um comando para o seu corpo, já está condicionado de, se for para eu comer o que eu gosto, eu vou comer tudo ou nada. E, gente, para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida equilibrada, para você... Deixa eu beber um pouquinho de água.
Para você ter uma vida equilibrada, para você conseguir não só emagrecer, porque emagrecer não é difícil. Se você fizer uma dieta louca, você emagrece. Agora, o que vai garantir que você vai ser uma pessoa magra é você mudar a sua mentalidade. O pilar. Ai, meu Deus, que honra, Camila, você na minha live! Gratidão eterna, que honra ter você aqui. Gratidão eterna. Olha, gente, até me emociona. O terceiro e pilar mais importante é a sua mentalidade. Você precisa mudar de dentro para fora. Você precisa entender que o mais importante não é o que você come, é o como você se comporta. E como você se comporta é reflexo da forma como você pensa. É reflexo da forma como você pensa. Você que é a minha inspiração, Camila. Isso, o grande problema é manter. Por isso vivo no efeito sanfona. Oi, Daniela, seja bem-vinda. Então, exatamente. Mas por que você tem dificuldade de manter o seu peso, Débora? Porque você não mudou a sua mentalidade. Aprender a emagrecer não é difícil. Só que hoje, o que as pessoas querem? Tudo bem, Roberta, até mais. Eu entro em contato com você. O que as pessoas não entendem é que para você precisa ser uma pessoa magra e não você emagrecer. O termo que as pessoas usam é eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. E quando você pensa que você quer emagrecer, o que acontece? Você já está falando para o seu cérebro que aquilo é temporário. Você já está falando para o seu cérebro que aquilo vai durar um período. E o que você precisa fazer? Você precisa dar o comando para o seu cérebro que você quer ser magro. Só que para você ser magro, o que você precisa? Ter comportamentos de magro. Para você ter comportamentos de magro, o que você precisa trabalhar? A sua mentalidade. Você precisa trabalhar os seus sabotadores. Então, a causa, a raiz do problema, por que você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue? Não tem a ver só com a informação, tem a ver com a mentalidade, tem a ver tudo tá dentro da gente. Então, se você começar a entender que você precisa mudar a sua mentalidade, mudar a forma como você pensa, mudar os comandos que o seu cérebro dá para o seu corpo, você vai conseguir manter o seu resultado. Mas, Nani, como você sabe disso? Porque eu já ajudei muita gente, mas muito mais do que isso. Eu vivo isso todos os dias, tá? Eu era exatamente dessa forma. Se eu pegasse um pacote de salgadinho, enquanto eu não vi o fim, eu não parava de comer. Enquanto eu pegava um pacote de biscoito de polvilho, enquanto eu não vi o fim, eu não parava de comer. Por quê? Porque esse era o comando que eu dava pro meu cérebro. Não, enquanto eu não ver o fim, pra mim não tá o suficiente. E o que eu fiz? Eu mudei a forma de enxergar esse alimento, eu mudei a forma de pensar com relação a isso e eu mudei os comandos que eu dou pro meu cérebro. Mudando os comandos que eu dou pro meu cérebro, o que acontece? Eu mudo os meus resultados, tá? Então, gente, se a ansiedade ela vem te dominando, e é isso que a gente consegue mudar. Débora, confia no processo, eu tenho um passo a passo e eu posso te ajudar, tá? Então, se a ansiedade, ela tá te atrapalhando, existe esse passo a passo, segue esse passo a passo. Então, vamos recapitular. Qual que é o primeiro passo? Planejamento. Por que planejar vai te ajudar a diminuir sua ansiedade? Porque você vai aumentar a previsibilidade. Quando você não tem previsão, você vai ficar ansioso. Quando você aumenta a previsibilidade, sua ansiedade diminui. Segundo passo é o relaxamento. Então, você precisa relaxar, aprender a relaxar, oxigenar o seu cérebro. Sem relaxamento, sem o relaxamento correto, você não vai aprender a diminuir o seu nível de ansiedade. Terceiro passo, trabalhar cenários adaptativos. Hoje, quando você fica ansiosa, o que você imagina? Só cenário negativo. Você já imagina, ai meu Deus, eu vou naquela festa e eu já sei que eu vou comer, e eu já sei que eu vou arrebentar, e eu já sei que eu vou colocar tudo por água abaixo. A sua ansiedade hoje, ela só te proporciona que você imagine cenários negativos. E o que você precisa começar a mudar?
imaginar cenários positivos. Antes de eu iniciar essa live, o que eu fiz? Eu fiz esses 3 passos, eu planejei o que eu ia falar, eu fiz os meus exercícios de relaxamento e eu imaginei como seria, eu imaginei o que eu falaria, eu imaginei eu respondendo as dúvidas, e isso faz o quê? Eu tenho mais previsão. Eu tenho mais previsão, me dá mais confiança e diminui o meu nível de ansiedade, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado para todo mundo que assistiu, obrigado para todo mundo que tá aqui nessa live, obrigado por vocês existirem. Se vocês não existissem, eu não estaria aqui. Então eu quero contribuir com vocês nessa missão de vocês mudarem realmente a mentalidade, assim como eu mudei, que é o pilar mais importante, tá? Essa é a primeira live de uma série de 3 lives. Então hoje eu trabalhei a ansiedade, tá? Então na próxima terça-feira, dia 19, e na próxima quinta-feira, dia 21, eu vou estar... uma dica para quem é louca por doce. Vou falar já, Daniela. Eu vou estar fazendo essa série de lives nesses 3 dias, então acompanhe por quê. E, gente, se vocês vierem para a live decidido que vocês vão aplicar aquilo que eu vou falar, traz papel e caneta, porque um passo a passo para ele funcionar, ele precisa ser seguido. Eu falei no começo da live e vou repetir. Conhecimento sem ação é só informação. E o que é importante para você conseguir ter resultado? Você colocar em prática. Porque senão você veio aqui, você assistiu essa live, entrou por um ouvido, saiu pelo outro e você não vai conseguir ter resultado. Então a minha sugestão é que você traga um papel e caneta, anote, coloca em prática. E sempre quando vocês tiverem um resultado, por menor que seja, entre em contato, fala pra mim como foi, qual é a dificuldade que vocês estão sentindo. A minha intenção sempre é ajudar. Daniela, uma dica para quem é louca por doce, assim como eu, tá? Eu amo doce, eu sempre amei, eu não vou deixar de amar. A diferença está em o que eu penso quando eu vou comer doce, o quanto eu penso e se eu como na mesma frequência que antes. Eu não como. Antes eu comia doce. Quem trabalhou comigo na época sabe que eu ia nas lojas americanas e comprava barras e mais barras de chocolate. Por quê? Lá no meu e-book que eu tô escrevendo eu conto um pouquinho dessa história pra vocês, tá? Que nem eu comentei, hoje eu já trabalhei a minha mentalidade, então eu já firmei uma conexão. Obrigado, Má. Já firmei uma conexão neural de uma mente magra. Nani, você come doce? É lógico que eu como. Eu amo. O problema, a grande questão está no quê? No equilíbrio. É em como eu consigo me equilibrar para eu comer um tanto de doce que não vai prejudicar o meu emagrecimento e também eu não vou ficar naquela frustração de nunca mais eu posso comer doce. Lógico que pode. O que é mais importante? Aprender a ter equilíbrio. Então, se você é louca por doce, Daniela, a minha sugestão é, todas as vezes que você estiver passando por essa situação, imagina os malefícios que esse doce vai te causar. Imagina o quanto você comer esse doce te afasta do seu objetivo. Então, vamos supor que você tá lá, sei lá, com um brigadeiro na sua frente. E aí você se pergunta, se eu comer esse brigadeiro, ele vai me aproximar ou ele vai me distanciar do meu objetivo? E é lógico, se você quer emagrecer, comer um brigadeiro vai te distanciar. E depois você começa a imaginar os malefícios desse brigadeiro no seu corpo. Então imagina aquela roupa que você quer usar, como que ela vai te dificultar. Imagina as celulite, imagina tudo que você não quer que aconteça, tudo que você tem pavor. Enquanto você estiver na frente daquele doce, você começa a imaginar isso. E depois você faz esse exercício e você fala pra mim se vai ficar mais fácil de você falar não ou não. Eu garanto pra você que se você fizer isso com riqueza de detalhes, com certeza o seu foco e a vontade de falar não e a sua força de vontade com certeza vai aumentar muito. Você vai conseguir falar não e o melhor, falar não sem sofrer. Então tá bom, pessoal? Eu preciso encerrar a live porque para minha surpresa falta 50 segundos e eu preciso encerrar. Mas
Se não dá tempo e você já comeu, é porque você está cedendo aos seus impulsos. Então, o que você precisa começar a fazer é trabalhar a questão para você não agir mais por impulso, tá bom? Gente, muito obrigada para quem assistiu a live. Compartilha, porque informação boa é informação compartilhada. Então, mande para suas amigas, mande para quem você acredita que esse conteúdo vai ajudar, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, claro, estou à disposição, me chamem no particular, na minha bio tem também o meu WhatsApp, tá? Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigada!